Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de programação utilizando o Qt, Programação em C++. Então até agora nós falamos sobre vários aspectos da linguagem de programação, falamos sobre comentários, variáveis, tipos, entrada de dados, falamos sobre as instruções de controle de fluxo, if, else, while, do while, for. Falamos também um pouco sobre funções. Estamos continuando, na verdade, falando sobre funções, falamos sobre a passagem de parâmetros, o que entra na função, o que sai da função, como passarmos os parâmetros de maneira que a gente tenha maior velocidade, passando os parâmetros por referência, e hoje vamos falar um pouco sobre as funções inline, sobre esse identificador inline. Então, chamar uma função é, em geral, mais custoso do que implementar o código na função main. Então, é óbvio que se eu colocasse aqui A mais B, dentro da concatenação, por exemplo, que é o exercício da aula passada, seria mais veloz fazer aqui o A mais B do que função para executar essa instrução. Então, só que o que vai acontecer? Qual é a vantagem de se utilizar uma função? É que a gente tem mais organização do código. Então a gente implementa a função para organizar o código, porém, como não existe almoço grátis, dentro da computação a gente tem esse teorema, nós ganhamos organização e perdemos velocidade. Então, para que seja possível a gente minimizar o custo da chamada da função, a gente pode utilizar esse identificador inline. Então, como é que a gente utiliza esse identificador? Aqui, antes da declaração da função, a gente digita inline. Então, esse é o identificador. E o que ele vai dizer aqui para a gente? Ele vai fazer com que o conteúdo dessa função, esse rapaz aqui, B, no lugar de ele chamar a função, concatenação, o procedimento natural do código seria passar a André para a variável A, Felipe para a variável B, dar um cout, entrar na função, ou seja, ele chamaria a função, executaria tudo que está aqui e finalizaria. Se a gente colocar o identificador inline, a gente na verdade está dizendo ao compilador, olha, eu não quero chamar a função, eu quero que você escreva o conteúdo da função, tudo que está entre as chaves, nessa linha, ou seja, inline. Então, o compilador ele vai escrever o conteúdo da função no segmento especificado. Então, em vez de chamar a função, de usar um call, ele vai escrever a função aí. Então, mais à frente, na verdade, são todos os aspectos da função inline. Temos só que ter cuidado com o exagero da utilização do inline, porque essa otimização é feita pelo compilador. Então, às vezes, se a gente não utilizar corretamente, a gente pode ter um aumento do custo computacional e não uma diminuição. Então, nas próximas aulas, vamos falar ainda sobre funções. Estamos em funções e ainda temos muitos aspectos a falar sobre as funções. Então, a gente vai falar ainda sobre os parâmetros opcionais. Então, a gente vai poder passar o parâmetro ou não, a gente vai tornar o parâmetro opcional. Vamos declarar a função de uma outra maneira, e vamos também explorar um pouco de recursividade. Então, esses são os assuntos das próximas aulas e a gente se vê por lá. Então, até mais.